A ultrassom é um processo em que libera uma frequência de ondas ultrassônicas para se obter informações sobre algo que está presente em um sistema biológico. Essas frequências podem ser empregadas tanto em intensidade alta como baixa. As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores e ultrassônicos, que são conversores de energia. Na aplicação da ultrassom, uma onda encontra-se em uma interface em dois meios diferentes, em que uma parte é transmitida e a outra é refletida. A parte da onda transmitida é o som e a parte refletida é o eco. O eco é a parte da onda que é responsável pela detectação de uma alteração em um organismo e também pela obtenção de imagens dessas alterações. Dependendo da frequência do eco, é que se detecta a presença de algo em um organismo. E na formação de imagens, a posição e o brilho do eco vão sendo armazenados na memória do sistema até completar o movimento do transdutor acima do objeto. Então, a imagem é integrada no tempo e transmitida nas coordenadas do osciloscópio, que é o dispositivo que emite as imagens da ultrassonografia. A exposição à ultrassom pode causar vários efeitos biológicos. Esses efeitos podem ser considerados tanto prejudiciais como não prejudiciais, mas no momento, pesquisas e estudos sabem ainda bem pouco sobre esses efeitos biológicos. Muito pouco mesmo, embora os efeitos danosos não sejam tão drásticos como no caso de radiações ionizantes, deve-se sempre fazer um balanço dos benefícios e prejuízo antes de se optar por uma exposição ultrassônica. O que se sabe que um dos principais efeitos causados pela ultrassom é a elevação da temperatura. Durante a ultrassom, quando atravessa um tecido, é absorvido e pode elevar a temperatura local. As mudanças biológicas devido a isso seriam as mesmas se a elevação de temperatura fosse provocada por outro agente. A taxa de Um outro efeito biológico do ultrassom que podemos citar também é o que está associado à cavitação. Esse termo cavitação é utilizado para descrever a formação de cavidades ou bolhas no meio líquido, contendo quantidades variáveis de gás ou vapor. No caso de células biológicas ou macromoléculas em suspensão aquosa, o ultrassom ele pode alterá-las estruturalmente ou funcionalmente através da cavitação. Podemos ver muito a utilização dessa ultrassom cavitacional hoje nas situações voltadas para tratamentos estéticos, onde ele converte uma quantidade pré-determinada desse ultrassom em pressão, o que leva a uma destruição mecânica das membranas das células gordurosas, enquanto que tecidos adjacentes, incluindo vasos sanguíneos, nervos e tecidos conectivos, permanecem inalterados. É o que chamamos hoje de lipo sem corte. As ondas produzidas desestabilizam as bolhas criadas, processo chamado de cativação instável, que faz as bolhas expandirem e contraírem conforme o pico de pressão. Esse processo irá romper a membrana celular dos adipócitos e reduzi-las em números bem menores. Com intensidades do ultrassom de 10 elevado ao cubo watts por centímetros quadrados, tecidos a uma certa profundidade podem ser seletivamente destruídos com feixe focalizado. Pesquisas com cérebros de gatos indicam que a destruição do tecido é causada por alteração bioquímica e não por aquecimento local.
Algumas células cancerosas têm sido destruídas por feixes intensos de ultrassom, efeito esse ainda em estudo. Um dos efeitos biológicos que podem ocorrer é devido às denominadas forças de radiação, que podem deslocar, distorcer ou reorientar partículas intercelulares, ou mesmo células com relação às suas configurações normais. As novas posições podem não ser biologicamente favoráveis e, como consequência, podem produzir efeitos danosos. Em outras situações, o fluido componente de uma suspensão biológica entra em movimento circulatório, ocorrendo assim o que se chama microcorrenteza acústica. A esses efeitos estão associados tensões hidrodinâmicas grandes o suficiente para causar danos às células e macromoléculas suspensas.